Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Valéria Nério, para quem ainda não me conhece. Você está no Quero Saber Direito. E nesse canal nós discutimos um pouco sobre carreira internacional, sobre orientação de carreira, um pouquinho sobre cada coisa, mas de uma forma um pouco mais leve. Na semana passada, eu participei da Semana da Advocacia Internacional, que foi promovida ali pelo canal do IBDESC, e eu apresentei um pouco sobre a minha trajetória, né, um pouco sobre a minha carreira, e eu havia mencionado que eu traria algumas informações para o meu canal, né, na forma de um curso um pouco mais detalhado, um pouco mais extenso, e também dando aqui algumas dicas, alguns insights bem interessantes. Então, hoje eu estou pequenininha aqui no cantinho, estou projetando aqui para vocês uma apresentação, que é a mesma apresentação que eu utilizei. Bom para você que perdeu e que aí não teve oportunidade de participar conosco ali naquele momento, pode estar aqui comigo no meu canal e aprender aqui algumas lições que podem ser de alguma forma valiosas, né, para aqueles que assim tiverem interesse aí dentro da carreira internacional, tá? Esse é o primeiro vídeo, tá? Esse é o primeiro vídeo do curso. Vou gravar um outro vídeo, então esse vídeo é um vídeo mais para um nivelamento geral, até para quem perdeu ali as informações básicas, essenciais e iniciais a respeito do assunto. E vou gravar também ali um segundo vídeo para trazer um aspecto muito mais prático sobre como é que vocês aí podem acessar essas oportunidades. Então, esse é o meu bônus especial para vocês. Espero que essas informações elas sejam de grande valia, que elas causem algum tipo de transformação, principalmente relacionados ao conhecimento. Acontece que esse conhecimento, né, essa informação sobre o acesso do mercado da consultoria internacional ainda é um assunto muito novo. Na verdade, eu ainda não vi no YouTube, hoje, dia 23 de agosto de 2024, um conteúdo específico, bati aqui na tela, um conteúdo específico e direcionado para você, que também, assim como eu, não conhecia nada sobre o tema, não entendia nada, nem imaginava que poderia ser uma possibilidade trabalhar para um órgão internacional. Na verdade, trabalhar em projetos vinculados a órgãos internacionais, ou seja, atuar como um perito em missão aí de órgãos internacionais, como é o caso aqui da Unesco, ou seja, no meu caso, a Unesco ela é vinculada aí enquanto um órgão, uma entidade internacional junto à ONU, tá certo? Depois também posso trazer aí uma explicação mais detalhada sobre como é esse funcionamento, para aqueles que não entendem muito bem, mas vamos com calma. Hoje nós estamos começando o conteúdo bem básico, bem passo a passo, e o meu propósito aqui é trazer alguns insights e algumas ideias bem práticas para que, de alguma forma, haja aí algum tipo de transformação social, ou seja, eu consiga impactar o máximo de pessoas possíveis através, né, dessas informações que são valiosas e que até então é inédito, não tem, então vem comigo. Então, assim, eu coloquei aqui a minha apresentação, nós vamos conversando, eu vou me guiando aqui na apresentação e, como eu disse para vocês, essa daqui é a primeira parte do conteúdo, tá bem? Teremos uma segunda parte, até para o curso não ficar muito longo, né? Esse, de fato, é um curso gratuito que está sendo oferecido aqui pelo canal com o propósito de ajudar as pessoas. Então, como eu disse, meu nome é Valéria Nério, eu sou consultora internacional, eu trabalho com projetos internacionais e eu trabalho numa instituição, né? Eu trabalho especificamente em projetos de uma instituição internacional. E eu venho trazer aqui para vocês algumas lições em consultoria internacional que eu acho que são fundamentais. Aqui está um pouquinho do meu currículo, né? Bem brevemente, bem resumidinho. Eu sou consultora em um projeto financiado aí, entre o Brasil e recepcionado pela Unesco. Por isso que a gente tem ali uma bandeirinha do Brasil à direita
e nós temos uma bandeirinha da França. Por que isso? Porque ali no epicentro nós temos a ONU, né, que está ali fazendo o processo de intercambiação, ou seja, de negociação. Né, é uma forma de troca que nós temos a partir dos projetos nacionais que podem ser aí trabalhados no âmbito internacional. Como assim, Valéria? Não entendi muito bem. Eu entendo que possa parecer complexo, mas não é, prometo. Acontece que, dentro do contexto brasileiro, muitas organizações privadas, e aqui nós estamos falando da administração pública brasileira, ela contrata especificamente, né, alguns órgãos, contrata no sentido de formalizar mesmo um contrato para que um órgão internacional possa chancelar, né, possa fortalecer a execução de um projeto no âmbito internacional ou mesmo nacional. Né? E, então, diante disso, o que nós temos? Nós temos os contratos internacionais. Então, eu, como uma consultora, eu tenho um contrato hoje firmado com a Unesco na França. E eu falo francês? Não, eu não falo francês. Confesso que eu gostaria, eu já tentei, estou no caminho, quem sabe um dia, mas eu ainda não falo francês. Mas fato é que o meu contrato, ele foi redigido na língua portuguesa. Eu consegui acessar essa oportunidade através da administração pública brasileira. E a ideia aqui, inclusive, do curso é fazer com que você também consiga acessar essas oportunidades de uma forma mais fácil, mais acessível. E é justamente isso que eu venho batendo na tecla desde a minha última palestra, na Semana da Advocacia Internacional, de que é um conteúdo extremamente novo. As pessoas não falam sobre essas oportunidades. Ou quem está acessando-as está ficando bem quietinho, né? Ou, é claro, não teve aí alguma oportunidade, brincadeiras à parte, né? Ou teve oportunidade de externar ou mesmo algum tipo de interesse. Mas aqui a minha ideia é fazer com que essa informação seja mais acessível a você, que não tem muito conhecimento aí de direito administrativo, de direito público, que foi dessa forma com que eu consegui acessar essas informações. Então, eu sou advogada, tá? Eu sou advogada no Brasil, também sou advogada registrada em Portugal, podendo acessar ali alguns espaços de atuação jurídica através da CCBE, né? Ou seja, eu consigo atuar também em outros países da Europa por conta aí desse registro em Portugal, né? Que é uma possibilidade que nós brasileiros temos desde que estejamos registrados na ordem portuguesa, tá? Então, aí é mais para vocês entenderem um pouquinho mais sobre quem eu sou. Também trabalho no setor público há um bom tempo, então eu sou aquela que fez a segunda etapa do AB de Direito Administrativo. Inclusive, tem vídeo no canal falando sobre a minha experiência de Direito Administrativo. Então, para aqueles que são estudantes de Direito e que estão passando pelo exame da ordem, dá uma conferida lá depois, que tem um material bem bacana falando aí sobre a segunda etapa do Direito Administrativo. Mas, isso é outro assunto, né, pessoal? Voltando aqui para o nosso curso, quais seriam os primeiros passos, né? Ou seja, quais são as informações que eu gostaria de trazer aqui para vocês hoje? A primeira questão que eu gostaria de trazer é as razões pelas quais é interessante optar pela consultoria. Em um momento da minha carreira, eu de fato cheguei a cogitar a possibilidade de ser consultora, mas não entendia muito bem como é que isso poderia acontecer, né? Muito menos pensando aí no aspecto da administração pública, pensando dentro do âmbito da administração pública, ou mesmo no contexto internacional. Eu sabia que eu queria trabalhar com consultoria, mas também não sabia por onde começar. E aqui já vai um insight que eu acho muito interessante, que eu acredito ser de extrema validade, que é buscar essas oportunidades dentro da administração pública. Há iniciativas e oportunidades, até mesmo para pessoas e profissionais que não têm muita experiência. Há também possibilidade de ingressar no mercado tendo experiência. Há possibilidade de ingressar no mercado tendo especialização, tendo uma formação continuada, né? Então, são várias as possibilidades. Dentro do curso, eu vou mostrar para vocês que
alguns exemplos bem interessantes e práticos para a gente entender um pouco como é que funciona o acesso a essas oportunidades, tá? Mas fato é que há uma gama de possibilidades de atuação, seja na área da cultura, da educação, da economia, do comércio, dos direitos humanos. Então, assim, são várias possibilidades. A gama de oportunidades, de fato, aí é infinita, praticamente infinita. E qual que eu vejo que é uma vantagem prática hoje, principalmente quando a gente pensa no contexto digital, que é o que a gente está vivendo hoje, né? É a autonomia profissional. Eu até coloquei aqui. Por que que a autonomia profissional ela é interessante? Porque é um modelo de trabalho diferenciado, né? Um modelo de trabalho que está focado muito nas entregas, com prazos bem definidos, certo? E também com um escopo de trabalho bem definido. Como assim, Valéria? Não entendi. Significa que você tem prazos definidos, ou seja, uma data de início e fim para poder fazer as entregas. O que seriam essas entregas? O trabalho que é esperado de você especificamente. Então, isso faz toda a diferença na hora que você vai pensar no planejamento da carreira, no planejamento da agenda, no planejamento do trabalho. Isso faz toda, absolutamente toda a diferença no processo, né? Significa que você pode, inclusive, atuar com outras consultorias, significa que você tem uma autonomia muito maior sobre o seu tempo, uma gerência, consequentemente, muito maior na sua vida, né? Cada vez mais se discute sobre autonomia no ambiente de trabalho, e é um ambiente que, no final das contas, é você quem vai definir como é que vai ser feito, né? Você que vai falar um pouquinho aí como é que vai ser essa sua dinâmica, ou seja, o seu dia a dia, o horário que você acorda, o horário que você faz as suas atividades pessoais, né? Tem ali o cumprimento da sua rotina e o horário que você vai conseguir fazer a adaptação desse trabalho dentro da sua rotina. Então, eu entendo que a autonomia profissional, nesse aspecto, é extremamente valiosa. E ela deve ser vista como um diferencial, inclusive, como eu coloquei aqui, né, um ponto positivo, inclusive, que fortalece a decisão de escolher esse caminho. Mas, claro, nem tudo são flores, né? Porque aqui nós precisamos também conversar sobre a alta responsabilidade. Nós precisamos conversar sobre o compromisso do profissional nas entregas e, claro, sobretudo, na qualidade dessas entregas, que é fundamental, tá? É essencial a gente discutir sobre a qualidade do trabalho. Fato é que, se estamos trabalhando, estamos sendo pagos para poder desenvolver uma tarefa, seja qual ela for, ela precisa ser bem desempenhada, né? Então, sendo bem desempenhada, a gente já está falando de alta responsabilidade. Existe aí, claro, esse compromisso que é esperado de qualquer profissional e que, claro, também não deve assustar ninguém. Espero que não assuste, né? Porque é importante, de fato, ter essa consciência. Entendo também que, pela via do empreendedorismo, é uma forma diferente de pensar estrategicamente a carreira, tá? A consultoria, no meu ponto de vista, ela pode sim ser vista como uma estratégia empreendedora na medida em que, a partir da autonomia, a partir da liberdade do exercício da atividade, nesse caso, uma atividade econômica, né? Esse profissional vai poder explorar economicamente a sua capacidade intelectual, tá? Então, assim, é aquele empreendedorismo individual, né? Não vai ser aquele profissional que vai ter especificamente um CNPJ, não necessariamente. Há, sim, oportunidades para profissionais que têm ali um CNPJ, uma empresa registrada, mas também há casos que você pode ser um consultor individual. E o consultor individual é esse profissional que vai exercer essa atividade de consultoria através do seu próprio CPF, tá? Então, é interessante também fazer essa distinção, porque é uma dúvida que é recorrente, às vezes me chega, Valéria, mas eu quero ser consultor ou consultora, eu preciso abrir uma empresa para mim? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Então, a reflexão também sobre esse ponto é necessário. Claro que estamos aqui no curso introdutório,
é importante frisar sempre que torna-se necessário um estudo aprofundado sobre a possibilidade ou não da abertura para o exercício da atividade. Mas, em resumo e em síntese, não é necessário. Eu mesma, na minha atividade de consultora, para o projeto em específico em que eu atuo hoje, que está relacionado a desenvolvimento e sustentabilidade, eu não preciso, tá certo? Mas recentemente eu vi uma oportunidade, foi inclusive essa semana, em que era necessário que o consultor tivesse ali uma empresa formalizada para oferecer a consultoria. Não vou me recordar agora qualquer órgão específico no Brasil, mas há sim essas possibilidades e eu preciso trazê-las aqui para que vocês tenham ciência de que é real, né, a forma com que esse trabalho possa ser desenvolvido, tá bem? A diversidade de projetos e áreas de atuação, né? Acho que acho não, né? Acredito, tenho certeza absoluta. O fato de haver uma diversidade enorme de projetos em que se pode atuar faz toda a diferença. Então, aqui nós estamos falando que advogados podem atuar, administradores podem atuar, profissionais de tecnologia podem atuar. O que mais? Profissionais da educação, professores, sim, profissionais que trabalham com educação, profissionais que trabalhem com um aspecto mais social. Então, aqui a gente está falando de assistentes sociais, psicólogos, profissionais da área da saúde também. Então, é muito amplo, tá? É muito amplo. Me recordo que na palestra em que eu presidi na Semana da Advocacia Internacional, a minha fala ali era muito para advogados, né? Eu também sou advogada, então eu consigo trazer um conteúdo muito direcionado para esse público, assim como também para administradores, já que também sou administradora. Mas eu acho que é muito interessante trazer também a relevância dessa informação para os profissionais de diversas áreas do conhecimento, porque profissionais de diversas áreas podem acessar, né, podem acessar essa oportunidade e entendo que faz toda a diferença na carreira desse profissional, dessa profissional que assim deseja ingressar também nesse mercado, tá? Então, assim, na nossa segunda aula, na parte 2, eu vou mostrar para vocês as áreas e oportunidades e vocês vão perceber o que eu estou falando, tá? E o sistema de contratação da ONU que eu trouxe também como uma vantagem, entendendo que esses pagamentos eles são feitos através de um contrato formal, feito através de um órgão brasileiro com um órgão internacional, e aqui no meu caso, por exemplo, já que eu estou aqui ilustrando a minha trajetória, é a Unesco. Então, a Unesco faz esse pagamento. Então, quem realmente faz o pagamento da minha conta é um órgão internacional, né? Então, eu recebo diretamente do órgão, isso é muito interessante, traz uma relevância muito grande aí em diversos aspectos da carreira desse profissional ou dessa profissional, principalmente se a gente for parar para pensar em comprovações, né? Comprovação do exercício, comprovação da atividade. E, claro, é um vínculo que você tem, né? Não é um vínculo empregatício. A gente não pode jamais pensar que estamos tratando aqui de vínculo empregatício, não é isso, tá? Você não vai ser contratado da ONU, não é assim, né? Você vai prestar serviços, você é um prestador de serviços, né, na condição de fornecedor ou fornecedora de serviços de consultoria, tá? Então, isso é muito interessante. Por isso que quando a gente vai falar sobre integrar os quadros enquanto consultor, é como um perito em missão, né? E, inclusive, depois eu vou gravar um vídeo especial para vocês explicando sobre o que seria esse perito em missão e os benefícios, que há sim benefícios previstos na legislação que traz uma série de questões relacionadas, por exemplo, a visto, a emissão de visto para ir participar de alguma atividade que envolva estar no país, né? Então, por exemplo, para ficar mais fácil, exemplos ajuda muito. Atualmente,
como eu mencionei para vocês, o meu contrato é com a França, né? Então, como perita em emissão, há ali a possibilidade que eu faça uma emissão de um visto numa categoria específica para ingressar no território, né, para poder fazer ali alguma atividade específica relacionada à consultoria, tá? Então, também isso é bem possível, beleza? Tá, vamos lá, vamos seguindo aqui. Esse é um dos benefícios, né, pessoal? Ressalto aqui que há diversas outras questões. Eu vou abordar ainda outros benefícios e eles são muito relacionados, inclusive, às principais dúvidas, né? Eu vou encerrar essa primeira parte nas principais dúvidas, mas fato é que há outros benefícios, como a própria remuneração, né? Que aí a gente tem uma remuneração também que é bem interessante, é uma remuneração que é bem diferenciada, e eu vou comentar um pouquinho mais para frente com vocês, né? E alguns equívocos, né? Também que acho que é interessante trazer aqui para a fala. Quais são esses equívocos? Primeiro, requisitos e qualificações. Eu preciso ser um superstar maravilhoso ou maravilhosa, alecrim dourado, para conseguir acessar essas oportunidades? Não, não é assim também. É uma qualificação formal. É necessário, sim, ter uma formação superior, muitas vezes até uma formação a nível de especialização, mas isso não significa que o profissional não consiga acessar em relação ao fato de ter uma qualificação e tentar, e pode ser que dê certo, pode ser que sim, que como se diz, é muito bom, né? Mas é importante frisar que as qualificações, elas são necessárias, tá? Os requisitos, eles são objetivos. E onde é que eu entro com essa contextualização? É que não há necessidade de um networking específico. O que é isso? QI. Não estou falando nada de QI. Não existe esse negócio de QI. Vamos lá. Artigo 37 da Constituição Federal, o que a gente tem? Nós temos as orientações, os princípios que são aplicáveis à administração pública. Dentre eles, nós temos o quê? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, né? Então, assim, esses princípios, eles servem para quê dentro dos processos seletivos? Eles servem para poder conferir uma transparência muito maior, né? E eles servem também para que a análise que é feita dentro desses processos ocorra da forma mais objetiva possível. Claro que quando a gente vai falar de entrevista, por exemplo, é muito complicado, porque a percepção da pessoa é a percepção da pessoa. O ser humano, ele não é isento, o ser humano, ele não é neutro. Mas existe ali, por exemplo, uma grade informativa, uma orientação de como é que esse profissional vai ser avaliado minimamente, até para que isso possa ser contestado em algum momento, né? Porque é um direito constitucional. A gente está falando do Brasil, né? Embora essas consultorias sejam internacionais, esses contratos são internacionais, esses contratos, eles precisam levar em consideração os princípios constitucionais, até porque quem está de um lado, quem está na ponta, vai ser um órgão da administração pública, formando uma parceria com um órgão internacional para poder fazer a execução desse projeto específico, fim que vai aí realizar a contratação de um consultor, né? Mas fato é que os princípios da administração, eles fazem presente sim, tá? E o contraditório e ampla defesa, nesse caso, eles são garantidos. Então, se eu percebo que há alguma questão ali questionável, eu posso sim procurar os meios que me são cabíveis, inclusive, tá certo? Então, networking, eu gosto de trazer essa questão, principalmente para quem não é do direito, para entender que o processo ele é transparente, ou pelo menos deveria ser, tá? Então, isso é muito importante vocês entenderem, até porque quando a gente for para a aula 2, vocês vão notar que há diversos instrumentos convocatórios. O que são isso? São os editais. Tá, o que é edital? É um documento público
qualquer um pode acessar, e ali você consegue entender quais são os requisitos para poder acessar aquela oportunidade, as qualificações formais, né? Eu trouxe um exemplo já nessa primeira aula para a gente ter uma ideia, mas é muito interessante observar que nesse documento vocês conseguem acessar todas as informações de forma pública, tá? Qualquer um pode acessar. Não tem essa de o fulaninho ou A ou B consegue acessar e o restante não. Não em se tratando aí de chamadas que são públicas, tá, pessoal? E eu tô falando aqui do que deve ser o correto, né? Do que deve ser aí o certo dentro das normas e do ordenamento jurídico brasileiro, tá? Barreiras linguísticas. Entendo que é um equívoco a partir do momento que se pensa que o profissional precisa ser fluente em algum idioma, por exemplo, tomando a minha história como referência. Não sou fluente em francês, embora deseje muito em algum momento, né? Mas o que significa? Que eu tenho um contrato formal com a Unesco de Paris, né? Na França, em que esse contrato está formalizado entre Brasil e França, e eu não falo nada de francês, entenderam? Então, quando a gente vai pensar num contrato que vai ser executado no Brasil, eu diria que boa parte dessas consultorias, né, ou seja, boa parte desses prestadores de serviços, eles não precisam necessariamente compreender um idioma, tá? Isso como requisito. Porém, o que é interessante aqui fazer um adendo. Não é porque não é requisito que não é recomendado, né? No meu caso, eu não utilizo no meu dia a dia, eu não tenho reuniões internacionais especificamente, mas alguns produtos em que eu trabalhei, alguns produtos que eu tive que entregar, eu precisei sim fazer o uso de algum idioma estrangeiro. Exemplo, o inglês, né? Mas é claro que há uma certa medida também de dosagem, você também com certeza pode contar com outros profissionais. Inclusive, eu pessoalmente, particularmente, recomendo que o consultor trabalhe com profissionais que o possa assistir, né? Como assim, Valéria? Por exemplo, eu vou entregar um relatório, é interessante que eu trabalhe com um revisor, um profissional que faça a revisão do meu relatório para que ele fique redondinho, bonitinho, e eu faça uma entrega bem legal. Eu vou fazer uma análise de dados. É interessante eu poder contar com assessoria ou com algum profissional da área de ciência de dados, né? Então, tudo isso faz a diferença para que você possa entregar um trabalho de qualidade. E fato é que o consultor não consegue fazer tudo sozinho, é muito trabalho, né? Trabalho de consultoria é um trabalho que exige, de fato, um cuidado, uma atenção aos detalhes muito grande. Então, por isso que é interessante contar aí também com os profissionais. Mas aí significa que você precisa contratar esses profissionais como trabalhadores? Não, 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 não especificamente. Você pode contratar um profissional, por exemplo, para revisão, né? E esse trabalho vai ser muito pontual. Exemplo, eu tenho um relatório que precisa ser revisado, eu encaminho esse relatório para uma empresa que faça aí essa revisão, né? E a revisão me será devolvida. Então, é muito interessante pensar também na lógica de que, durante o planejamento da consultoria, o profissional precisa pensar nessas questões, tá? Mais para frente, eu pretendo fazer um curso orientado para consultores, não apenas para consultores internacionais, mas também para consultores nacionais, pensando aí nesse planejamento da execução dessas consultorias, né? Porque muitas vezes o consultor pode se perder na apuração de custos diretos, indiretos, e entender também o planejamento estratégico dessa atividade. E quanto melhor for o planejamento, mais leve fica a execução do trabalho, tá? Então, fica aí para o futuro, né? Inclusive, sugiro que interajam, né? Para que eu entenda também, para que eu possa entender que é um conteúdo relevante para vocês. E se for, de fato, eu posso trazer aqui, tá? E aqui algumas lições estratégicas, né? Principalmente para quem está começando.
Primeiro, a construção de um portfólio competitivo. Deixa eu tomar minha água aqui. A construção de um portfólio competitivo. Como assim? O que eu consigo fazer hoje, sendo o profissional que sou, para trazer mais evidência para minha carreira profissional? E eu costumo dar alguns exemplos. E tem um que é infalível. Artigo científico publicado, né? Ah, mas precisa ser um artigo extremamente complexo, mirabolante? Não, não. Pode ser do seu TCC, inclusive, caso você esteja para se formar, já se formou, não publicou, publique o TCC. A gente sabe muito bem que o TCC dá para poder fazer várias publicações, pensando na extensão do que é esse trabalho de graduação, né? É o término da conclusão de um curso superior, né? Então, geralmente, ali nós temos um processo de revisão de bibliografia, né? Nós temos uma análise de literatura, isso pode ser publicizado, tá? E, além disso, muitos TCCs fazem análise de estudo de caso, e essas análises e estudos de caso, eles são extremamente relevantes quando a gente vai pensar num portfólio. Por quê? Porque você, como um profissional que já está ingressando no mercado de trabalho, eu falo isso principalmente para as pessoas que estão se formando nesse momento, você já está produzindo para a sociedade, você já está contribuindo para a sociedade, na medida em que você está fazendo um trabalho científico, com rigor científico, com rigor metodológico, técnico-científico, né? E que traz uma validade para o trabalho que você está fazendo, né? Uma vez que durante a apresentação nós temos uma banca, na é verdade, e essa banca geralmente ela avalia, aperfeiçoa diversos pontos do trabalho, e isso faz toda a diferença na percepção aí do profissional, né? Um profissional que tem experiência, né, em uma determinada área e segmento ali em que estudou. Para além disso, nós temos, claro, também as especializações, né? Então, eu já coloco, já emendo na importância da educação continuada. Para além das especializações, também falo daqueles cursos de extensão. Existem vários cursos de extensão interessantíssimos, e aí os profissionais podem escolher os temas que mais faz sentido ali dentro da carreira, né, e etc. E também mentorias, né? Entendo que mentorias são interessantes, principalmente no processo de desenvolvimento e de evolução da carreira, tá? Claro que todo cuidado, né, é muito importante, fazer pesquisa, entender o que está acontecendo ali, mas entendo que, de fato, faz toda a diferença no processo de formação continuada aí desses profissionais, né? Pensando na formação continuada, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, que é a gestão de projetos. A gestão de projetos, para quem é consultor, é fundamental, porque ali nós temos a percepção e entendimento de início, meio e fim, né? O projeto, ele tem início, meio e fim. E o que significa isso? Significa que no processo de atuação de uma consultoria internacional, ou mesmo nacional, esse profissional, ele terá um momento inicial de entendimento desse trabalho, de contextualização, de negociação, inclusive, e alinhamento de expectativas. Em seguida, já se começa ali o trabalho, né? E, por último, nós temos o encerramento dos trabalhos. Então, a lógica de projetos, ela se aplica demais aqui, tá? E, para além disso, o que eu comentei agora há pouco, em relação aos custos. Então, a lógica de gestão de projetos também ajuda muito o consultor nesse aspecto, tá? Mas eu preciso fazer uma visita técnica. Quando eu penso nessa visita técnica, quais são os custos que eu tenho? Custo de deslocamento, né? Custo de profissionais que, porventura, precisam me auxiliar com alguma coisa, porque o consultor não faz nada, sim, ele faz tudo sozinho, né? Pode ser que em alguns momentos ele precise contar com o auxílio de algum profissional, né? Isso só para poder ilustrar para vocês, né? E eu pretendo, inclusive, no canal trazer um módulo completo, bem enxuto, bem completinho mesmo, sobre gestão de projetos de uma forma um pouco mais prática e aplicada, que eu sinto que
embora seja um tema extremamente necessário, muitos profissionais ainda têm dificuldade, né, de explorar o conteúdo ou de difundir a informação de uma forma mais simplificada, tá? Então, aqui, no futuro, meu compromisso com vocês, tá? Me sinalizem se faz sentido, vamos bater nesse papo. Quem já trabalhou, inclusive, com gestão de projetos, ou tem algum conhecimento sobre o tema, se quiser comentar sobre o assunto, também é muito bem-vindo, tá? Aqui a gente não está falando necessariamente de ninguém precisar tirar uma certificação, porque há as certificações internacionais. Nós temos o PMBOK também, né, que é digamos, um guia extremamente reconhecido internacionalmente para poder falar sobre gestão de projetos. Mas, para além disso, acho que a gente precisa começar com uma linguagem mais simples, algo mais prático, sabe? Gestão de projetos dá para, inclusive, aplicar para o dia a dia. Então, entendo que a gente possa trabalhar principalmente essa temática de uma forma mais prática. Trouxe aqui para vocês alguns exemplos de pós-graduação que eu tenho visto nos últimos 2 anos. Aí fiz uma pesquisa muito breve, mas pretendo trazer para vocês o mais breve possível aí um artigo, tá? Um artigo científico publicado sobre esse tema, relacionado inclusive às áreas, né? As áreas que são mais identificadas aí, demandadas dentro desses organismos internacionais, tá? Agora, em novembro desse ano, eu vou lançar um capítulo de livro sobre esse tema, e nesse capítulo de livro eu fiz o mapeamento desses órgãos internacionais, trazendo requisito, digo, em relação à formação, requisito em relação à experiência, e é bem interessante, tá? Esse livro vai ser lançado em novembro, inclusive, nos Estados Unidos, né? É um projeto que eu estou participando, que é o projeto Empreendedoras da Lei, né? No ano passado nós fizemos Empreendedoras da Lei Europa, e agora nós estamos aí desenvolvendo Empreendedoras da Lei Estados Unidos, tá? Então, assim que eu estiver nos Estados Unidos, também vou gravar muita coisa legal, me sigam no Instagram, vou deixar linkadas as informações para vocês me acompanharem por lá também, tá? E quando eu lançar o livro, e aí já tem o meu capítulo, e o meu capítulo ele faz referência justamente a essa questão aí dos requisitos, da pós-graduação, das possibilidades de empreendedorismo dentro da consultoria, traz uma série de informações, tá bem legal, tá? Quando sair eu falo para vocês, quando for publicizado. Então, pessoal, continuando aqui, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos de especializações que eu vi que foram requisitos para algumas contratações. Olha só, dentro do direito, por exemplo, nós temos o direito internacional disparado, tá? Principalmente para quem é do direito, é bem interessante olhar para a carreira de uma forma mais crítica, principalmente aqueles profissionais, estudantes que têm um flerte aí com o direito internacional, pode começar a dar uma olhadinha nesse aspecto, que é interessante. Direito da criança, né? A questão da gestão pública eu vou falar mais para o final. Direito econômico-financeiro, quando a gente vai falar principalmente de órgãos relacionados à economia, à gestão, ou aspectos financeiros, tributário, etc. Temos o direito trabalhista aí também, né, para os amantes de direito trabalhista. Ambiental está aumentando muito a demanda, principalmente em função das discussões globais que nós estamos tendo mesmo em relação à responsabilidade socioambiental, né? E pode ser que não seja solicitado nenhum tipo de requisito formal de especialização. E o que eu quero dizer com isso? Para recém-formados ou para quem está recém-formados, né? Ou seja, aquela pessoa acabou de se formar, ou para aquelas pessoas que ainda estão para se formar, é uma informação extremamente valiosa. Extremamente valiosa. Para quem vem do direito, por exemplo, a gente está falando de você poder acessar uma oportunidade mesmo sem ter OAB, né? E a gente sabe que é um diferencial extremo, é maravilhoso, é uma oportunidade incrível.
Agora, em relação à especialização em gestão pública, então, agora eu já venho para a área da gestão, embora a gestão pública ela seja muito relacionada ao direito público, né? Mas é uma área extremamente autônoma, tá? E dentro da gestão pública nós temos um universo. Então, nós temos ali planejamento estratégico, nós temos gestão de pessoas, nós temos aspectos orçamentários financeiros, que se difere, por exemplo, aqui do direito econômico e financeiro, né? Então, são áreas diferentes, tá bom? Dentro da gestão pública, a própria gestão pública mesmo, né? Então, aqui fica uma recomendação para os administradores, gestores em geral, que têm intenção, ou mesmo para outros profissionais, evidentemente, mas que têm uma intenção de fazer uma especialização em gestão pública, pode ser bem estratégico do ponto de vista aí, de carreira, tá? Entendendo que a gestão pública te possibilita também acessar esse tipo de trabalho, tá bem? Então, aqui, pessoal, é para ilustrar, tá? Aqui eu estou trazendo um aspecto mais geral de gestores, advogados, mas reforço, e na aula 2 acredito que isso vai ficar ainda mais evidente. Nós temos para outras áreas do conhecimento, tá? Então, por exemplo, se eu estou falando de um profissional da tecnologia, pode ser que seja requerida uma especialização na área da tecnologia. Geralmente, na área da tecnologia é mais amplo, é mais abrangente, acontece. Então, vai depender realmente de cada chamada pública. Mas quando a gente vai também para a área da educação e saúde, também são áreas extremamente amplas que também ali há uma gama de oportunidades e possibilidades de trabalho dentro desse contexto, tá? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, como eu havia mencionado no início da apresentação, essa é a mesma apresentação que eu utilizei para a Semana da Advocacia Internacional, então evidentemente que naquele contexto eu trouxe um exemplo para profissionais do direito, tá? E isso significa que há outras áreas, eu vou trazer na aula 2, como eu acabei de reforçar com vocês, mas eu trouxe aqui do direito pensando aí também para poder reprisar, né, caso alguém aí não pôde participar da nossa palestra ali, né, naquele momento, e possa aqui acessar essa informação novamente, tá? Mas a lógica da estrutura do processo é muito semelhante, tá? Aqui eu quero trazer a lógica de como é que funciona a coisa. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe um perfil de um profissional, né, que tem aí o diploma na área do direito. Então, eu trouxe para vocês como é que geralmente ficam nesses editais. Então, estaria assim, diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em direito, né? Fornecido por uma instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, o MEC, certo? Então, aqui é um perfil de graduado, né? Então, qual que seria, nesse caso, as entregas, produtos, atividades requeridas desse consultor? Análise de legislações, até coloquei aqui no item 3, né? Então, aí seria esperado aqui, pelo menos nessa seleção, que eu peguei a título de exemplo, que esse profissional realizasse ali a análise das legislações, já que é um profissional, né, bacharel em direito, tendo aí a competência para esse tipo de atividade, considerando que ele estuda durante 5 anos todo o ordenamento jurídico brasileiro, né? E aqui eu trouxe um exemplo que eu entendo, inclusive, que é um benefício, quando eu falei lá no comecinho da apresentação sobre a questão da autonomia, né? Não são todos, tá, pessoal? Cada edital é de um jeito, cada vaga é de uma forma, cada projeto é de uma forma, mas aqueles que trazem essa possibilidade, eu entendo que é um diferencial. Olha só, não há necessidade do consultor ou consultora permanecer nos espaços físicos da autarquia, né? Podendo trabalhar remotamente, desde que seja à disposição para trabalhar de videoconferências, atender as ligações para tirar dúvidas, responder e-mails em tempo hábil, e ainda tem um tempo hábil aqui de 48 horas. É extremamente interessante,
né? Assim, quando a gente percebe a dinâmica do trabalho, a possibilidade de organização do tempo em relação ao trabalho, é maravilhoso, né? É extremamente diferenciado. Então, aqui, para aqueles que são aspirantes à carreira pública, por exemplo, é bem interessante. Às vezes a pessoa está estudando para um concurso, né? Não sei. Ela pode se organizar, né? Ela pode se organizar ao passo que trabalha, por exemplo, né? Então, é uma forma de trabalho diferenciado, você tem uma autonomia muito maior, e claro, você tem uma redução de custos muito grande, né? Uma vez que você não precisa se deslocar sempre, né? Que você pode utilizar o espaço do próprio escritório, né? Por exemplo, se é um profissional do direito, da arquitetura, da gestão, pode trabalhar no próprio escritório, né? Seja um escritório fora de casa ou no escritório dentro de casa. Essa pessoa realmente pode trabalhar dentro do conforto do próprio lar, podemos dizer assim, né? É uma possibilidade. Há oportunidades que são presenciais, né? E aí, claro, ali vai ter todo o desenrolar da necessidade da presença desse profissional e há alguns casos em que há o custeio, tá? Há o reembolso aí de todas as despesas, então é interessante observar esse aspecto também no momento de entender se aquela consultoria é ou não é interessante para você. E aí, para a gente encerrar, né? Já falei demais, e é bom para o vídeo não ficar muito longo, né? Então, vamos já caminhando aqui para o final. E eu trouxe aqui algumas principais dúvidas que rondam as cabecinhas. Eu recebo algumas dúvidas, né? E eu vim aqui trazer algumas respostas, tá? Para poder facilitar o entendimento de vocês. Então, vamos lá. Valéria, como é que eu ingresso no mercado? De forma simples. São chamadas públicas. Acessem as chamadas públicas. Ah, mas como é que eu acesso as chamadas públicas? Eu não sei. Vou mostrar na aula 2, para facilitar e ninguém ficar com dúvida. Certinho? Então, assim, como é que eu ingresso no mercado? Através das chamadas públicas. Ah, é garantido que eu vá conseguir? Ah, meu Deus, meu computador está querendo desligar aqui. Ó. É garantido que eu vá conseguir? Gente, nada é garantido, né? Nessa vida. Então, assim, não existe essa certeza. Existe a certeza de que você vai se dedicar. Vou colocar aqui meu computador para carregar. Existe a certeza de que você vai, pode e deve se dedicar, né, para poder acessar as oportunidades. Mas fato é que, na minha percepção, é um mercado ainda não tão concorrido. Não sei como é que vai ficar depois que eu estou publicizando essas informações, né, porque de fato eu ainda não vi nenhum local falando sobre esse mercado, mas a minha sugestão é aproveitem. Aproveitem porque de fato são muitas oportunidades. Eu posso dizer mais? Na área da tecnologia, por exemplo, você vê republicação de edital. O que é isso? É porque não achou um profissional. É curioso como é que algumas áreas ainda carecem de profissionais e para a consultoria é ainda mais complexo preencher algumas oportunidades. Para quem é da área da tecnologia, depois eu posso fazer um vídeo específico, não só posso, como vou. Gostaria que depois me sinalizassem aí do interesse de vocês. Mas entendo que é extremamente relevante falar sobre tecnologia e principalmente no mercado da consultoria internacional, tá? Vou trazer depois um vídeo bem específico sobre isso, porque nós precisamos conversar sobre essas oportunidades. Cadê esses profissionais acessando esse mercado maravilhoso, né? E aí, quanto é que eu vou receber? Você está falando que é maravilhoso, que é tudo incrível, e quero frisar aqui que não é perfeito, né, pessoal? Nada nessa vida é perfeito, mas sim, eu diria que é uma oportunidade extremamente diferenciada, né? Impacta a carreira de qualquer profissional, uma vez que a acesse. E a gente pode trabalhar aqui com contratos de 5 a 6 dígitos, tá? Vai depender muito do órgão, do projeto, da forma de execução desse trabalho, mas a gente pode falar em montantes dessa natureza. E a gente também pode falar de projetos que tenham duração ali, e já estou respondendo. Eu não trouxe aqui a duração. Trouxe lá, já está na quarta pergunta, me adiantando, né? Mas já vou emendar.
A duração geralmente oscila, né? Podendo ser de 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses. Então é muito interessante, né? Em termos de experiência para quem está começando, ou para quem já tem uma experiência e quer se consolidar no mercado também é maravilhoso, porque é um trabalho que perpassa pela sua carreira e fortalece, né? Seja para quem está começando, ou seja para quem já está com uma carreira mais consolidada, né? E você, como profissional, pode fazer um planejamento de atuação específico em cima desse trabalho, né? Então, é bem interessante quando a gente pensa na duração, né? Porque é um trabalho que tem, como eu disse, início, meio e fim, né? Tem a lógica de projeto mesmo. Será que eu tenho um perfil competitivo? Então, pessoal, é uma pergunta complexa. Por quê? O pessoal do direito costuma brincar, né? Depende. Aquela resposta genérica. Mas eu não vou ser tão cruel. O que acontece quando a gente vai falar de perfil competitivo? Vai variar muito a depender do tipo de chamada, da área da pessoa, do tipo de projeto que vai ser executado, tá? Então, como eu havia comentado com vocês. Exemplo, projetos relacionados à tecnologia. É sabido, né, em contexto global, que profissionais da tecnologia estão cada vez mais requisitados, né? Seja na iniciativa pública ou privada. Então, de fato, profissionais da tecnologia tendem, né, a ter um acesso a muitas oportunidades nesse aspecto, levando em consideração, como eu havia comentado com vocês, que algumas, inclusive, sofrem até republicação por não encontrar profissionais, né? Mas não significa, claro, que a administração pública vai fazer uma contratação de um profissional, mesmo que ele não tenha ou ela não tenha ali os requisitos necessários para poder fazer a prestação desse serviço de forma adequada, né? Isso também é interessante a gente frisar. Mas quando a gente vai falar de perfil competitivo, é muito específico, né? Se a gente for parar para pensar que cada profissional tem a sua história, né? Cada profissional pode evidenciar aquilo que fez de realização, entendendo principalmente no que eu havia comentado com vocês também, da formação continuada. É muito importante vocês focarem na formação continuada, né? E se disporem, entendo também, né? Isso é na minha percepção, que é muito importante se dispor a aprender, né? Há temas específicos que pode ser que talvez, mesmo assumindo uma consultoria, o profissional não tenha domínio e é isso, né? Então vai caber ali também uma análise do caso concreto. Mas fato é que, para entender se o perfil é competitivo ou não, para aquela posição, tem que se analisar o caso a caso, perfil a perfil, né? Porque realmente pode sofrer essa variação. Não é uma resposta tão simples. Mas, em síntese, o que eu quero trazer para vocês é, para aqueles que desejarem, ainda assim tentem, se esforcem, né? E para aqueles perfis que precisem ser melhorados, dediquem-se a aperfeiçoar o perfil de vocês, né? Ainda assim, para o mercado formal, o mercado tradicional, em que se há várias possibilidades aí de inserção, a gente já não tem que fazer isso da mesma forma, a gente já não tem que pensar na qualificação, na melhoria, no aperfeiçoamento. Então, em nada se difere, aqui é a mesma coisa, tá? Pretendo, uh, pretendo em breve fazer algum trabalho muito nesse sentido, tá, pessoal, de análise de perfil. Muitas pessoas me perguntam, sei que eu respondi aqui para vocês, mas eu sei que ainda posso não ter respondido plenamente, que realmente vai depender de quem é essa pessoa, de quem é esse profissional e qual é essa posição que está sendo pleiteada, tá? E, por fim aqui, né, tem alguma facilidade para tirar algum visto? Tem, tá? Eu já até adiantei essa resposta. O perito em missão, né, de um organismo internacional, ele tem sim, ó, ela tem sim essa facilidade para tirar um visto de profissional altamente qualificado, tá, em alguns países. Então, claro, evidentemente, vai depender muito de cada país, mas há sim essa possibilidade. Inclusive,
para aqueles profissionais que pretendem migrar um dia, é uma estratégia muito interessante, porque aqui você pode considerar que é um profissional altamente qualificado, tá? Profissional que acessa as oportunidades, é entendido como um profissional extremamente qualificado. E geralmente os órgãos, não só órgãos internacionais, mas também diria que os governos, né, e aí, claro, de cada país, a sua leitura também entende que é uma atividade de altíssimo nível, né, é extremamente qualificada. E eu falo alto nível porque realmente é o termo que se utiliza, tá, em alguns contextos. Então, vai depender muito ali de cada administração pública, contexto governamental, ou seja, de cada país, né? Em resumo, 90% dessas, até coloquei o 90% ali embaixo, né? 90% das questões são relacionadas a esses temas, tá? Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, né? Espero que vocês tenham compreendido, em resumo, esses aspectos introdutórios, né? Que de fato eu já estava prometendo esse curso há um tempo, e como a gente ainda não tem esse conteúdo aqui no YouTube, entendo que seja extremamente relevante, principalmente vindo de uma pessoa que atua nesse campo, né? Então, eu trabalho com consultoria internacional. Então, eu consigo trazer para vocês algumas referências a partir da minha vivência e da minha experiência, tá? Eu coloquei aqui que eu estou por aqui. Vocês são mais do que convidados a curtirem, a compartilhar o vídeo. Vamos fazer com que esse curso gratuito ele possa chegar ao máximo de pessoas possível, entendendo que ele pode transformar a vida de muitas pessoas, né? Pode trazer a oportunidade de carreira, de aperfeiçoamento, até mesmo de melhoria no aspecto financeiro, né? Então, é bem interessante a gente pensar também na ótica de ajudar o coleguinha e fortalecer essa nossa rede, né? Agradeço por você ter ficado até aqui comigo. Assistam a segunda aula, tá? Vai ser uma aula bem mais curtinha, prometo. Ela vai ser mais prática e eu vou mostrar para vocês como é que funciona aí essas oportunidades, onde é que elas estão, como é que se aplica, tá bem? Muito obrigada por ter ficado até aqui. Curta, um abraço e até mais. Tchau, tchau.